Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o professor Vladier Oliveira e essa é a aula 7 do componente da disciplina de Matemática 1. E nessa aula a gente vai falar ainda sobre seno, cosseno e tangente, mas agora dando exemplos utilizando aquela tabelinha dos ângulos notáveis que a gente viu na semana passada. Então essa tabelinha a gente fez lá no exercício 39 e viu no momento síncrono, né, da segunda semana também, momento síncrono número 2. E a gente construiu essa tabelinha durante o exercício 39. Agora, nesse momento aqui, é a hora do mico, que a gente vai fazer uma musiquinha para tentar decorar essa tabela, tá? Porque a gente precisa saber essa tabela de cor. A maioria dos exercícios, tanto no Enem como em vestibulares, em concursos, que usam trigonometria, eles vão usar esses valores dos ângulos notáveis. Então a gente tem que saber os valores dessa tabelinha de cor, ok? Então a música que a gente vai usar é uma paródia, tá? Do Jingle Bells, sabe? Jingle Bells, Jingle Bells. Então é esse ritmo que a gente usa e vamos tentar fazer aqui. Então seria mais ou menos assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 2, no 3, no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Disse que era mico, né? O professor também paga mico. Só que a diferença é que dessa vez está gravado. Então, pessoal, essa é a musiquinha que a gente tenta, é um jeito mais simples de tentar decorar essa tabela. Então, vou convidar vocês aí em casa a cantar de novo. Vou cantar de novo, dessa vez eu queria que vocês tentassem cantar juntos, tá bom? Então, faça a primeira tabelinha, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. E a gente canta. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 2, no 3, no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Depois vocês voltam o vídeo aí e ficam tentando, tá? Que é para decorar mesmo. Então a gente precisa dos valores dessa tabela, tá? Tem que saber os valores da tabela para fazer os exercícios. Sabendo isso, tendo essa tabela decorada, a gente sempre começa a dar uma anotadinha nela no cantinho e aí vai para as contas, tá? Então, o primeiro exercício que tem aqui diz o seguinte. Uma rampa lisa de 10 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se quantos metros verticalmente? Tá? Então esse é o exercício, agora vamos pensar aí como seria esse desenho. Eu tenho uma rampa lisa de 10 metros de comprimento. Essa rampa faz um ângulo de 30 graus com a horizontal, ou seja, ela está inclinada, né? E essa inclinação mede 30 graus. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se quantos metros verticalmente? Então eu quero saber qual é a altura que a pessoa alcança depois de ter subido essa rampa, ter caminhado esses 10 metros aí em cima dessa rampa. Tá? Então essa é a nossa situação, nosso exercício. Claramente a gente já consegue identificar o nosso triângulo retângulo aí com que a gente vai trabalhar. E a gente precisa pensar agora em qual razão trigonométrica usar. O que eu tenho aí? Se eu estou olhando para o ângulo de 30 graus, em relação ao ângulo de 30 graus, esse x ele é o cateto oposto e os 10 metros aqui, que é o comprimento da rampa, vão ser a hipotenusa do triângulo. Então, cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então, a gente vai usar aqui o seno para fazer essa continha, tá? Lembrando que o seno de 30 graus é o primeiro valor que aparece lá na nossa tabelinha, né? Quando a gente monta a tabela, seno de 30 graus é 1 sobre 2. E aí, sabendo disso, basta botar os valores aí na conta, né? Então, seno de 30 é 1 sobre 2, o cateto oposto é o x e a hipotenusa é 10 metros. Então, vai ficar
1 sobre 2 igual a x sobre 10. A gente tem falado, eu tenho falado em todo exemplo, que se você puder simplificar, já simplifica antes. Então, o que eu tenho aí? O 2 e o 10 são números pares. Você pode simplificar tanto na horizontal, quando estiver um do lado do outro, como na vertical, um em cima do outro, tá? Quando a gente está trabalhando com proporção, regrinha de 3. Então, o 2 e o 10 são números pares, quer dizer que dá para dividir por 2. Então, vou pegar 2 dividido por 2 e 10 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 10 dividido por 2 dá 5. Então, nossa continha ficou assim, x vezes 1, x, 1 vezes 5, 5. Ou seja, uma pessoa que sobe esses 10 metros de rampa, caminha esses 10 metros de rampa, com a inclinação de 30 graus em relação ao chão, ela vai se elevar a uma altura de 5 metros. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte: uma pessoa está a 80 raiz de 3 metros de um prédio e vê o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus, como mostra a figura abaixo. Então, tem uma figura aí. Se o aparelho que mede o ângulo está a 1,6 metros de distância do solo, então podemos afirmar que a altura do prédio em metros é... Então, olha lá, tem a nossa figura e nessa figura já claramente a gente consegue identificar o nosso triângulo retângulo, certo? Então, olhando para esse triângulo retângulo, eu tenho que identificar o que eu tenho dele. A única informação que eu tenho por enquanto é o valor do cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, tá? Porque esse cateto adjacente aqui vai ser igual à distância do aparelho à base do prédio. Vai ser 80 raiz de 3 metros. E aí o que o exercício quer? O exercício quer a altura do prédio. Então, preste atenção numa coisa. A altura do prédio, ela é do chão até o topo. E quando eu for trabalhar com esse triângulo, o valor que eu vou conseguir encontrar é o valor daqui, desse cateto, que no caso vai ser o cateto oposto, não 30. Então, quando eu achar o valor desse cateto, ele ainda não é o que o exercício pede, ele ainda não é a altura. Para saber essa altura, eu vou ter que considerar também a altura do meu instrumento, tá? Então, no final, a gente vai ter que olhar para isso. Mas, por enquanto, vamos olhar só para o triângulo. No triângulo, eu quero o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Então, eu vou trabalhar com a tangente. Tangente de 30. E aí, eu vou usar o cateto oposto e o adjacente. Lembrando da minha tabelinha, a tangente de 30 era a primeira lá da terceira linha, que era a raiz de 3 sobre 3. Então, vamos substituir os valores aqui agora. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto, no caso, eu estou chamando de x. E o cateto adjacente é 80 raiz de 3. Então, essa vai ser a nossa conta. Eu reparo que não tem nada para simplificar, nem um embaixo do outro, nem do lado do outro, eu não consigo simplificar. Então, vou multiplicar cruzando aqui, tá? Então, vai ficar 3 vezes x. E vai ficar 80 raiz de 3 vezes raiz de 3. E aí, a continha que eu posso fazer agora são essas raízes, Raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu posso pensar que é raiz de 9, que dá 3. Ou então eu posso pensar que é raiz de 3 ao quadrado, aí o quadrado cancela com a raiz e vai ficar só o 3, certo? Então, 3x igual a 80 vezes 3. Eu poderia multiplicar 80 vezes 3, nesse caso eu não vou multiplicar porque eu percebo claramente que esse 3 que está multiplicando x, ele vai passar dividindo. E quando ele passar dividindo, ele vai cancelar. Tá? Então, em vez de multiplicar 80 vezes 3, eu vou passar esse outro 3 aqui dividindo, porque o 3 de cima vai cancelar com o 3 de baixo, e eu vou ter que o meu x vale 80 metros. Lembrando que esse x é o cateto oposto aí do triângulo, mas não é o que o exercício quer. O exercício quer a altura do prédio. Então, para fazer a altura, eu ainda tenho que considerar o meu instrumento ali, que tem 1,6. Então, a minha altura, na verdade, vai ser 80 mais 1,6, que é 81,6 metros. Ai, gente, desculpa, eu esqueci de botar aí de onde é essa questão. Essa questão é do vestibular da Unifor, a Universidade de Fortaleza, aqui do Ceará, tá bom?
Aí é um exemplo do livro. Beleza, pessoal? Então, esses foram 2 exemplos para a gente ver como é que a gente trabalha com os valores da tabela. Tá? Nesses 2 exemplos era 30 graus, mas para 45 e 60 é a mesma coisa. Eu tenho que saber a tabela para poder usar os valores. Bom, então, fiquem em paz e até a próxima aula.